Se você tiver fé, verá a sua dor ser transformada em alegria. Dia 13 de junho. Além do que imaginamos. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, versículos 25 e 26. No texto que lemos, Jesus está falando com Marta, irmã de Lázaro, que estava morto havia 4 dias. Naquele momento, ela não entendia o fato de Jesus ter demorado para chegar na cidade, enquanto Lázaro ainda estava doente. Ela tinha a expectativa de que ele o curasse, mas, quando Lázaro morreu, suas esperanças se foram. Muitas vezes, esperamos que a intervenção de Deus ocorra do nosso jeito, mas ele tem sua própria forma de agir. Quantas vezes você já pensou que era tarde demais? Ou teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? O fato é que ele sempre faz mais e melhor do que imaginamos. Não cabe a nós questionar. Seus propósitos são eternos, e muitas vezes nossa mente limitada não consegue compreendê-los. Marta poderia ter escolhido reclamar com Jesus e ter agido de forma imprudente, pois acabara de perder o irmão. Caminhar com Deus implica confiar plenamente em seus desígnios, ainda que sem compreender. Mesmo que naquele momento não conseguissem imaginar isso, Jesus ressuscita Lázaro e ele sai andando para fora do sepulcro. Quantas vezes achamos que Jesus não irá fazer algo em nossas vidas, pois julgamos que, por não ter acontecido quando planejamos, ficamos pensando que o Senhor esqueceu de nós. Jesus não esquece de você. Você se encontra diante de um problema que parece não ter solução? Pensa que Deus se esqueceu de você? Para quem tem fé, o impossível é temporário. Saiba que não há problema em sua vida que Jesus não possa apontar a solução. Clame, busque, creia. No tempo oportuno, você viverá o milagre. Palavra-chave de hoje: creia. Leitura bíblica, Atos 4. Atos 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio no qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os 2, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles,
Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhasse ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer os senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficarão furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se juntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder, pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com um grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamaram de Barnabé, o que quer dizer aquele que dá ânimo. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.